que é como o Carrefour, né? A Carrefour, a grande francesa, descobriu as falhas na provisão, e aí em volta de 2 bilhões, né, do Big, né? Para quem pegar um pouco histórico, né, o Big, né, que era uma das marcas de supermercado, né, varejista que o Walmart tinha. O Walmart saiu do Brasil, falou: aqui não dá mais, não consigo operar no Brasil. O Big era uma baita de uma marca, né, que o Walmart tinha. O Carrefour falou: eu compro isso. E aí na compra eles descobriram ali que tinha uma coisinha que não estava aparecendo. E em volta de 2 bilhões, que tem a ver com passivos trabalhistas. Exato. Porra, André, você sabe bem de provisão, né? Você sabe bem levantar isso, fazer isso. Eu também tinha meus momentos ali de põe na linha de provisão. Essa aí, só para deixar também bem claro, né? Sempre tem problemas, né? As pessoas também, quanto mais elas são expostas a situações diferentes, quem não tá no mercado tende a achar que é tudo igual. Né? Então... tende a achar, por exemplo, que então isso aí é igual a Americanas foi? Não, é diferente. Não necessariamente. Então, vou dar um exemplo para que as pessoas consigam entender, tá? Vamos supor que você tem uma empresa e que é uma empresa que lida com muitos funcionários. Então, consistentemente, apesar de fazer o máximo possível que você pode fazer bem, não tô nem entrando nesse mérito do Carrefour pra gente deixar mais simples o caso. Você tem lá 10 funcionários que te colocam um processo. Botou no pau. E esses processos vão ter tempos diferentes. Pode ter 1 ano, pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. 10 anos, Depende muito como é o caso. Com o tempo, até o time financeiro ele tem que sempre fazer uma demonstração financeira mais acurada possível. Isso. Então ele vai pegar o histórico, por exemplo, e vai falar assim, olha, do histórico de ações trabalhistas, a gente perde 50%. Isso. Metade a gente ganha, porque tem pessoas que são mal intencionadas e entram com processo, a gente sabe disso. Metade a gente perde, porque talvez eu comi uma bola, ou então... Sim, tinha razão o funcionário. A razão foi comprovada. E aí você vai lá e faz o quê? Se tem 10 milhões de reais que seria pagar todos esses funcionários, não é que só quando você paga de fato que isso entra no livro. A partir do momento que tem a ação, a empresa já tem que provisionar. Isso. E aí tem uma conversa com o jurídico para falar, é favorável, é provável. Aí ela provisiona lá 10 milhões, que a gente falou então, por exemplo. Isso. Só que lembra que a gente falou que na média é metade só que é pago? Aí ela provisiona. Então, essa é a linha cinza entre o conservadorismo, que é eu vou deixar os 10 milhões provisionados e sempre que eu ganhar uma ação, eu tenho um ganho. A versão de eu vou deixar isso em 50-50, que é com base no meu histórico. Mais realista, talvez? Realista, mas eu corro um risco, porque se eu perder 100%, eu vou perder 10 milhões. Chumbar tudo, Uma mais agressiva, que é... Eu entendo que, como são casos muito antigos, a chance de eu perder é muito baixa. Então, eu provisiono só 20% disso. Na hora que tem decisões favoráveis, ou que eu entendo o tamanho da equação, alguém pode mostrar uma conta dessa para incluir na conta. Então, é complexo. É complexo. E é uma lição também para lidar com massas falidas, né? Aspas, né? Sempre que você adquire uma empresa, muita gente acha que vem a empresa em branco. Não, a empresa vem com passivo, vem com tudo. E aí a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer, ainda mais empresas gigantescas desse porte, é um litígio, né? Uma avaliação com uma consultoria. Isso. Para entender se tem algum pepino ou não no negócio. Você falou tudo. Eu já contratei escritórios para justamente avaliar esses passivos. E numa operação como é a do Big, onde você está esparramada, né, entre vários estados, várias operações, é natural que o pleito trabalhista ele tem o chamado foro. Então, por exemplo, eu trabalho, sei lá, em Cuiabá. O foro trabalhista é aquele. Então, além disso, você tem toda a despesa de viagem, às vezes, dos advogados, ir lá em audiência e tudo mais. Não é só o custo em si que você tem que provisionar da ação. É a ação mais os encargos. Mas nesse nível... nesse nível é mais baixo. Nesse nível é o nível mais os encargos. Tem que lembrar também que na nova lei trabalhista, né, depois da reforma trabalhista que a gente teve recente no Brasil, existe a famosa sucumbência. A sucumbência diz que, né, se o trabalhador ele vai reclamar os seus direitos
E se ele reclamar alguma coisa indevida, né? Porque é fato que a gente via, tinha muito caso de má fé, né? O pessoal entrava para tentar pegar qualquer coisa e morder e via o que dava. O pessoal fazia acordo, pagava logo para tirar da frente e isso não virar um problema. Então entrou a sucumbência. Então se o juiz entender que aquilo não é devido, quem reclamou tem que pagar para a empresa. Isso reduziu bastante o número de processos trabalhistas e agilizou bastante o trabalho da justiça do trabalho. Não sei se ela tá rápida, mas que reduziu o volume. Mas acelerou bastante. Tem menos trabalho. Tem menos casos, né, pra lidar. Então, naturalmente... Aí tem que ver que, assim, em primeira instância, reduziu bastante. O duro é as que ficam correndo... Preciso até lembrar o número aqui, mas é muito comum... Quando na primeira instância, se não foi acertado, se não se resolveu, não teve acordo, aí vai subindo, aí vai para desembargador, vai para o TST, né, o Supremo do Trabalho. Então, essa escalada, cada escalada de etapa, o processo vai se arrastando mais. Só que assim... E fica mais caro. Exatamente, aí falou tudo. Então, aí nessa avaliação da empresa, tem que falar assim, pô, tenho tantas em tal instância, porque se perder é mais arriscado e vai ficando mais caro. Até para o povo saber, assim, te defender no STF, por exemplo, se chega lá, menos de 1 milhão não é. Então, só para as pessoas já terem noção, que se você mexer com o STF... está disposto a gastar um bom dinheiro. Não, eu quero... Exatamente. E eu acho uma loucura, porque tem muita coisa que sabe pegar, eu vi um relatório da OAB, tem muita coisa que é pleito, que ainda está sendo disputado, mas que tem jurisprudência. Então, assim, é a empresa querendo lutar contra algo que fatalmente vai bater ali, é a jurisprudência. Não tem muito o que fazer. Porque existe no Brasil uma questão da letra da lei e uma questão da orientação da lei. Para que você que não é jurista, como eu não sou também... Ninguém aqui. Entenda o futebol. A regra do futebol, ela mudou muito pouco. Mas vocês já perceberam como, passa ano, entra ano, parece que a diretriz muda? Então, o que era pênalti não é mais, o que era falta não é mais, o que era cartão não é mais. Então... A lei evolui com o tempo. Não nem só a lei, mas a diretriz de como os juízes enxergam isso. Então, dependendo também de como a corda... É uma corda que vai esticando para um lado e para o outro. Então, quando há mudanças de governo, por exemplo, quando mudou para o governo Bolsonaro, existia uma pressão trabalhista menor. Então, natural do mercado. Com isso, vários processos, como eles eram tidos, começaram a ser mais favoráveis ao empregador. Agora a gente volta a ter um governo mais... não vou dizer que é mais populista, porque eu acho que o Bolsonaro também era tão populista quanto, mas com um viés muito mais voltado ao sindicalismo. Por exemplo, a gente tinha os sindicatos, né, obrigatórios até alguns tempos atrás. Agora os sindicatos já não são mais obrigatórios e estamos num momento de transição, que pode ser que os sindicatos ganhem força novamente. O próprio líder do MST, o Stedley, estava em viagem oficial com o Lula enquanto o MST invadia algumas propriedades da Embrapa aqui no Brasil. Então, a gente está num novo momento de assentamento. De novo, não estou entrando em mérito, estou só entrando na parte descritiva do que a gente está vendo nessa parte dos juristas e do governo, né? É isso aí. O juiz, ele observa ali a doutrina, a jurisprudência também e os costumes. E é interessante entender que quando sobe lá para o STF é apenas com demandas constitucionais. Tem coisa que não vai não chega no STF. Sim. Dependendo, vai para o STJ. Exato. Ou para o TST se for uma demanda trabalhista. Por aí vai. Ou eleitoral, né? O TSE. Nesse caso aqui do Carrefour, comentar uma coisa que é bem legal, bem critiquei, assim, lá do B das empresas. Aliás, o Valor fez uma matéria bem interessante, né? Essa matéria aí, ele foi bem a fundo para entender o que estava lá. E rolou uma movimentação muito interessante, porque a partir do momento que o Carrefour decidiu comprar as operações do Big, eles trouxeram um executivo, um francês, muito bom, desses caras de integração, né? Junta a empresa e tal. E tem uma base financeira dentro da empresa, né? Um cara mais de
já apura isso e tenta mesclar, porque você tem que combinar times existentes, já tem uma cultura, então toda essa transição e fusão de empresas é meio caótica e trabalhosa. A gente já passou por algumas, né, André? A gente sabe um pouco de como é doloroso, às vezes, né, você virar a chave, principalmente para quem é comprado, né, pela outra empresa. E esse cara era ele, e aí ele ficou esse tempo da integração, saiu, e aí o CFO aqui estava assumindo a operação, e eles tiveram muito embate, porque como isso apareceu depois que compra, não foi durante a avaliação da empresa, surgiu depois. Então, como você tem que voltar para a empresa e falar, então, o que eu estou te pagando, não vou pagar isso. E agora, vai fazer o quê? Então, tem um passivo, né? Tem um passivo enorme. Só que o problema é o seguinte, esse outro cara, que era o brasileiro que estava, ele saiu da empresa, porque eu não aguento mais, pediu as contas, foi para o Magalu. Então, assim, quem tem talvez um know-how mais próximo vai ter que criar esse know-how agora rápido para poder negociar isso com o Walmart, né? Com o grupo do Walmart. Mas qual o caminho que, por exemplo, eles vão seguir? Porque é um caso diferente das americanas. As Americanas foi fraude. Foi fraude. E aí entrou na recuperação. No caso, optaram por entrar em recuperação judicial. E o grupo B? Aqui não tem um problema de saúde financeira, não precisa de recuperação judicial. É um problema de transparência do acordo que você fez. Entendi. Entendo. Então, se você combina. É mais ou menos assim, você compra uma casa, você visita tudo, e o cara fala: não tem nenhum problema, não sei o quê. Aí você vai abrindo, visita o telhado, as telhas estão quebradas, aí você vai ver tem uma. Exatamente. Tem uma infiltração aqui, outra ali, que não tava, que deprecia o valor da casa. Uma cilada, Bino. Exatamente. É igual quando você compra uma Maré Turbo. Não pode. É muito bonito, mas é uma bomba. É uma bomba. Você pisa, você acelera, faz redemoinho no tanque de combustível e tal. Esse daí você morre com o carro. Quando o cara passa o carro para frente, pelo valor que seja, o cara ele fica agradecido. Nasce de novo. Exatamente. Eu não sei se era o caso do Big, não estava numa situação meio Maré Turbo, mas ele, com certeza, ele pega mal, né? Porque é um acordo, são grandes empresas que podem se relacionar futuramente. Então, também entendo que não é do interesse do Walmart, aparentemente, deixar uma coisa que não é transparente. Soa mais com que o Geiger, que o André comentou, de linhas de análise. Uma que toma mais risco, outra que toma menos risco. Não se observou esses detalhes e aí começa a ficar... Vai ter um embate filosófico aí de disputa, pode cair numa disputa judicial, né? Comprei, não sabia. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?